Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar sobre circuitos grampeadores, o que eles são, quais aplicações e uma análise completa de vários exemplos aqui de vários circuitos. Então vamos começar com o conceito. O que é um circuito grampeador, né? Um grampeador é um circuito constituído de um diodo, um resistor e um capacitor que formam uma onda para um nível CC diferente, ou seja, ele vai deslocar essa onda, ele vai dar um shift nessa onda e colocá-la ou para cima ou para baixo, sem alterar a aparência do sinal aplicado. Ou seja, uma coisa muito importante para cá é que o sinal ele vai ter o mesmo desenho, porém ele vai andar no eixo Y, certo? Então o formato da figura, do gráfico, da análise do sinal vai ser a mesma, porém ele vai andar no eixo ou para cima ou para baixo. Aqui, né, eu coloquei que ele é composto somente por um diodo, resistor, capacitor, sendo que há situações em que ele vai ter, além disso, uma fonte de tensão adicional. Conforme eu coloquei logo aqui abaixo no texto, a gente tem assim, ó, deslocamentos adicionais também podem ser obtidos com a introdução de uma fonte CC. Ou seja, existem situações em que nós iremos colocar uma fonte de tensão aqui, que aí ela pode ser virada para cima ou para baixo, né? Vai depender da situação, e isso vai fazer com que ele altere a nossa estrutura e ele vai conseguir daí, além do que a gente já está fazendo desse grampeamento do sinal, fazer um pouco mais para cima ou para baixo com valores mais arbitrários, porque a gente vai ver aqui na análise como é a questão desse grampeamento do sinal quando a gente tem somente capacitor e resistor. Uma coisa muito importante para cá é que o resistor e o capacitor que vão ser escolhidos para cá, para esses circuitos, eles têm que ter uma característica muito específica, que é o que é. A gente sabe que tem vídeo aqui no canal falando sobre carga e descarga de capacitores. Um fator muito importante para a carga e descarga de capacitor é o produto RC, que é o chamado tal. Esse tal é a constante de tempo de carga do capacitor. Então essa constante de tempo tal, que é o R vezes C, ela tem que ser grande o suficiente para garantir, para assegurar que a tensão através do capacitor não se descarrega. Ou seja, quando acontecer um ciclo, a tensão vai segurar o meu sinal para que ele não tenha uma queda muito brusca, né? Porque se eu tiver um tempo de descarga muito curto, o que é que vai acontecer? No momento que eu tiver a minha onda no sentido contrário, o meu sinal ele decairia muito rápido, então eu não teria um sinal na saída muito constante. Então, caso eu tenha uma constante RC pequena, eu quebraria toda a lógica do circuito grampeador. Lembrando que o tempo de carga do capacitor, na verdade, não é o RC, é o 5 tal, né? É o 5 vezes o RC. Então, essa forma que a gente vai analisar aqui, a gente vai assumir para efeitos práticos, para toda análise, que o capacitor ele vai se carregar ou descarregar totalmente em 5 tal, certo? Que é o que a gente já viu que é estabelecido nos livros, que a gente sabe através da dedução matemática da carga e descarga dos capacitores, como eu já falei, tem vídeo aqui no canal fazendo toda a dedução, mostrando lá os detalhes para vocês. Então a gente vai começar analisando uma onda quadrada. A gente tem aqui na entrada o meu VI com uma tensão de pico V, uma tensão de pico mínima, né, ou menos V, o sinal aqui simétrico, a gente tem o período T, e aqui no semiciclo, né, nesse meio período, a gente tem T sobre 2, e aqui nós temos o formato do circuito. A gente tem uma tensão na entrada, que essa tensão aqui é alternada, como a gente vê aqui, um positivo e negativo. A gente tem um capacitor, e esse capacitor na entrada, um diodo, e um resistor. E a tensão que nós estamos analisando, a tensão na saída é V0, é essa tensão aqui sobre o resistor. Então esse circuito aqui é o modelo clássico de um circuito grampeador. Um capacitor, um diodo e uma resistência. Então esses circuitos grampeadores, eles têm um capacitor conectado diretamente na entrada, tá aqui é a nossa entrada, e tem aqui esse capacitor que fica logo na entrada. Tudo isso aqui, esse conjunto, fica em paralelo com esse elemento resistivo. Ah, professor, por que não é em série? Não é em série porque a gente tem esse outro elemento. Então esse conjunto aqui, ele está em paralelo com isso aqui e também em paralelo com o diodo. Então, ó, o conjunto da entrada com o capacitor fica em paralelo com o resistor. Então é isso que está colocando aqui, ó. Os circuitos grampeadores têm um capacitor conectado diretamente à entrada, tá aqui o capacitor, para a saída com o elemento resistivo, tá aqui, ó, para a saída com o elemento resistivo.
com o sinal de saída. O diodo também está em paralelo com o sinal da saída. Esse diodo aqui, ele tem que estar em paralelo com essa saída. Por quê? Porque toda a lógica da análise que nós vamos fazer, ela é baseada nisso. Por quê? Porque esse diodo aí, ele vai ser fundamental para a análise na carga e descarga do capacitor, e isso vai gerar uma diferenciação na tensão da saída. Então, o diodo também pode estar em paralelo com o sinal de entrada, mas pode ou não ter uma fonte CC em série. Então, essa configuração aqui já é um circuito grampeador. Se a gente colocar, como eu já falei antes, né, anteriormente, uma fonte aqui nesse local, ele continua sendo também um exemplo, né, de circuito grampeador, porém ele é um pouquinho diferente. Ele vai ser um elemento adicional, ou seja, ele não vai ser o modelo clássico, vai ser um outro modelo com fonte de tensão. Então a gente vai pegar isso aqui e começar a nossa análise do circuito para ver como é que vai ser a saída do sinal. Então a primeira etapa, inicie a análise examinando a resposta da porção de sinal de entrada que polarizará diretamente o diodo. Então eu vou pegar, ó, aqui é o meu VI, aqui é o meu VI. Então vou analisar primeiramente esse semiciclo positivo, daqui até T sobre 2. Então a gente já está partindo do princípio que R vezes C ele é muito maior do que esse período aqui, que é o nosso T, e especificamente sobre o T sobre 2, que vai ser o semiciclo, né, que a gente está analisando. Então, ó, nesse primeiro semiciclo aqui, que é o positivo, o que vai acontecer? A gente vai ter que, ó, essa fonte ela vai ter um sinal apontando para cá, ou seja, quando ela faz isso aqui, esse capacitor ele estava com 0 na tensão e ele começa a carregar. Só que na hora que isso acontece, considerando que esse diodo é ideal, o que vai acontecer? Esse diodo aqui vai ficar em curto-circuito. Então é isso que estou mostrando aqui. Então se esse diodo aqui está em curto-circuito, quem é a tensão na saída? A tensão VO, ou V0, tanto faz. Vai ser justamente 0, porque ó, esse elemento aqui resistível, ele vai estar em curto, porque o diodo está em paralelo com ele. Se a tensão no diodo é 0, logo a tensão na resistência é 0 e V0 igual a 0. Então nessa primeira análise, ó, no semiciclo positivo, nós vimos que V0 é igual a 0. Então a gente pode fazer aí essa primeira análise. Já na segunda etapa que a gente vai ver agora, é saindo aqui do T sobre 2 até chegar no T. Então quando a gente faz isso, a gente está virando aqui o nosso sentido dessa fonte que a gente está colocando aqui para nossa análise. Então, ó, essa fonte agora ela vai apontar para baixo. Quando a gente está apontando ela para baixo, né, é importante a gente ver uma coisa aqui, que, inclusive até esqueci de falar, na hora que acontece isso aqui, que esse diodo entra em curto, o que é que acontece com a tensão nesse capacitor? Ela instantaneamente se torna a tensão do capacitor. Então a gente vai ter aqui, ó, um mais e aqui um menos, ou seja, essa tensão aqui vai ser a tensão na entrada, vai ser o próprio V. Então, quando ele está nesse sentido aqui, que aqui ficou um mais e aqui ficou um menos, a gente vai ter que aqui vai ser a tensão na entrada, o meu próprio VI, que nesse caso é V, né? A gente está analisando aqui, é o meu próprio V. Então eu vou ter uma tensão aqui V e aqui também V, isso no semiciclo positivo, né? Aqui é 0. Então a gente ficou aqui com V, com V. E o que é que vai acontecer agora quando a gente virar o ciclo, né? Que agora a minha simbologia, a minha representação aqui da fonte de tensão tiver com a fonte apontando para baixo, né, que é o semiciclo negativo. Então agora, ó, se a gente analisasse assim, ou assim mesmo como está sendo colocado, a gente vai ter que o que esse V0 aqui está enxergando é, ó, a gente tem essa fonte com essa. Veja que ó, olhando daqui a gente está enxergando assim, ó, essa com essa, só que negativo. Então o meu V0 vai ser menos V, ou seja, V0 é menos 2V. Então, o que essa fonte está enxergando, ou seja, o que o V0 está enxergando aqui, nesse momento, perceba que o diodo está em aberto, né? Então, o que está sendo enxergado por aqui é o próprio V0 em cima do diodo, e isso aqui é exatamente V com V, só que negativo, porque o nosso mais está aqui em cima e aqui o menos, ou seja, esse mais está com o menos desse que a gente está analisando, por isso que vai ficar menos V, menos V0 igual a 0, V0 igual a menos 2V. Então esse V0 aqui no primeiro semiciclo é menos 2V. O que é que vai acontecer? Ó? Agora, já que a gente entendeu o que é que aconteceu aqui, a gente já tem o padrão para ser replicado em todo o restante dos semiciclos, né? Dos ciclos, na verdade. Então, agora, né, presumindo que durante o restante dessa análise, o nosso circuito ele vai funcionar da mesma forma, então a gente vai ter que a nossa análise vai ficar dessa forma aqui. Ó. Primeiro semiciclo, 0, porque o diodo está em curto-circuito. Segundo semiciclo,
onde tinha menos V vai virar menos 2V. Por quê? Porque o capacitor carregou, no outro semiciclo a tensão voltou, tensão da fonte com tensão do capacitor, então no V0 fica isso aqui. Então esse sinal se replicaria dessa forma assim. Pronto, então a gente analisou agora o circuito grampeador no seu formato mais simples. Conforme eu estou colocando aqui nessa figura, né, a gente tem esse sinal de entrada, tá aqui o nosso VI, nosso sinal de entrada, o nosso circuito, e aqui a nossa saída, conforme eu acabei de mostrar, que a gente tem aqui, ó, menos V na entrada, na saída menos 2V. Então perceba, né, esse sinal ele foi grampeado, ou seja, eu peguei esse eixo aqui e só fiz deslocar ele para cá. Na hora que eu faço isso, ó, essa parte aqui virou um zero e isso aqui virou, ó, justamente essa parte aqui. Então, se a gente fosse analisar qual é a distância daqui para cá, ou seja, do V até o menos V, é V menos V, ou seja, a distância daqui para cá, 2V. E isso aqui não muda, ó. Aqui para cá é 0 menos 2V, ou seja, essa distância aqui é 2 volts também. Ou seja, a amplitude do sinal, o formato dele não mudou. A única coisa que andou foi o eixo. Por quê? Porque ele foi grampeado em um outro nível. Se a gente for analisar agora um outro exemplo aqui, muito parecido, porém a gente tem valores já diferenciados. Aqui tem no semiciclo positivo a gente tem um pico de 10, no semiciclo negativo pico de menos 20. Então é uma análise parecida. Aqui a gente tem a frequência que foi informada, frequência de 1 kHz, né, 1000 Hz. Só que nesse caso, eu percebo que a gente tem aqui outras informações que são importantes, né? A gente pode calcular agora o tal. O tal é R vezes C. Então vai ser, o nosso tal vai ser 100K vezes 1 micro. Ou seja, o nosso tal vai ser 100 milissegundos, que é a mesma coisa de 0,1 segundos. Pronto, esse aqui é o nosso tal. Então o nosso 5 tal, 0,5 segundos. Nessa mesma análise aqui, lá na frente, o livro que eu usei como referência, né, ele colocou que essa capacitância é 0,1 microfarad. Mas nós vamos considerar o valor que está mostrado aqui no circuito mesmo, certo? Então a nossa análise vai ser baseada com 1 microfarad e não com 0,1 que está lá na frente, certo? Mas eu deixei só para mostrar que é o que está realmente no livro. Então, determine V0 para o circuito da figura 2.93 para a entrada indicada. Então a figura é essa aqui. Então a gente vai analisar. A primeira coisa, ó, vi que a frequência é 1000 Hz. Então, eu sei que se a frequência é 1000 Hz, né, eu sei que a frequência é o inverso do período. Eu sei então que o meu período é 1 milissegundo, que é o contrário, é 1 dividido por 1000, 1 milissegundo. Pronto. Então, se daqui para cá, ó, se daqui para cá eu tenho 1 milissegundo, daqui para cá eu tenho meio milissegundo. Olha aí. Então a gente tem, ó, meio milissegundo e aqui a gente tem, ó, para poder o capacitor carregar, a gente tem 0,5 segundos, ou seja, isso aqui na verdade é 100 vezes, né? Então esse aqui é 100 vezes. Então ele atende bem, né, ao requisito, né, que o R vezes C tem que ser muito maior do que o período, né? Então atende bem. Então ó, a gente já analisou isso, 1 milissegundo, o tempo aqui seria 0,5 milissegundos daqui para cá, né, que é esse meio período. Então, o que é que acontece, pessoal? Quando a gente está nesse período aqui do 0 para o T1, a gente vai ter 10 volts aplicados aqui e esse capacitor ele começa a carregar. Só que ele carrega a uma velocidade relativamente baixa, né? Então, quem é que seria a tensão na saída? Seria VI menos a tensão no capacitor. Então, assim, como isso vai acontecer somente no primeiro ciclo, né, nesse primeiro semiciclo de 0 a T1, a gente vai desconsiderar essa análise aqui do 0 até T1, por quê? Porque isso não vai ser o que vai ficar se repetindo na análise do sinal. Então a gente vai desconsiderar de 0 a T1 e nós vamos começar logo a análise a partir do momento que ela de fato se repete, que é do T1 para o T2. Então, ó, a análise vai começar a partir do T1 para o T2, do sinal de entrada, por quê? Porque é a partir daí que a gente vai poder fazer uma análise mais interessante, porque o sinal está carregando e parou a variação, isso aí não vai influenciar muito na forma do formato da onda no final, então a gente já começa logo analisando daqui para cá. Nesse momento daqui para cá, olha só o que é que vai acontecer. A gente vai ter um menos aqui e o mais aqui, então ó, o que é que vai acontecer aqui? Justamente esse diodo vai ficar curto-circuitado, então quem é V0, a gente sabe que V0 nesse semiciclo aqui vai ser 5, ó. O mais está aqui, o mais está aqui da fonte. Então, no segundo semiciclo, a gente vai ter que a tensão na saída V0 vai ser igual a 5 volts
E como é que vai ficar a questão da carga desse capacitor? A gente vai ter, ó, aqui 20 volts em cima dele com 5, ou seja, a gente vai ter, se a gente for analisar aqui, ó, aqui é o mais, aqui é o menos, então a gente vai ter assim, mais V do capacitor menos 20 volts menos 5 volts. Tudo isso aqui igual a zero. Ou seja, VC igual a 25 volts. Então, nós chegamos aqui que a tensão no capacitor é 25 volts, que é o que está mostrando aqui. Então, analisando aí por Kirchhoff, né, a lei das malhas, nós chegamos aí que a tensão no capacitor é igual a 25 quando acontece esse semiciclo. Então, agora, a partir de agora, a gente já tem uma análise mais interessante para o segundo, na verdade, que é o terceiro semiciclo, que é o do T2 para o T3. Então, quando a gente está analisando agora do T2 para o T3, ó, aqui a gente acabou de fazer essa análise que eu mostrei, aqui está curto-circuitado. Agora, a gente está fazendo a análise do T2 para o T3. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando a gente vai analisar do T2 para o T3, ó, a gente tem um mais aqui e um menos aqui. Quando a gente tem um mais aqui, significa que esse diodo que está colocado aqui, ele vai ficar em aberto, porque ele está virado para cima, então ele está polarizado reversamente. Com esse diodo aqui polarizado reversamente, a tensão que vai ser enxergada pelo V0 é a tensão que vai estar sobre esses dois terminais, ou seja, essa tensão que é a composição entre a tensão na entrada e a tensão do capacitor. Como os dois estão aqui apontando no mesmo sentido, então a gente vai ver que o mais está com esse mais aqui, essa tensão, como elas estão apontando no mesmo sentido, como eu já falei, elas vão se somar, então vai ficar 35 V0 igual a 10 mais 25, V0 igual a 35. Então a gente tem aqui que o nosso V0 é igual a 35. E agora começa aqui a fazer o quê? Aquela análise. Será que o capacitor vai descarregar no período ou não? A gente já fez essa análise lá no início, né? Dizendo que o tempo, né, do descarga do capacitor ele é muito maior do que o período em que haverá um novo ciclo. Então, baseado nisso, a gente sabe que, aqui como eu falei estava errado, porque considerou 0,1, na verdade é 1 microfarad, aqui vai ser 100 micro, que é 0,1 segundos, então isso aqui é, na verdade, 500 milissegundos. Pronto. Então, esse 500 milissegundos é a mesma coisa de 0,5 segundos, né? 0,5 segundos. Então, como aqui é 500 milissegundos e ele vai demorar 0,5 milissegundos, então a gente vai dizer que a tensão no capacitor ela praticamente vai ser a mesma, né? Porque, ó, o capacitor começa a descarregar, ele descarregaria em 500 mili. Então, 0,5 é uma fração muito pequena, é um milésimo de 500. Então, não deu tempo praticamente do capacitor descarregar. Então, a gente pode considerar que essa nossa análise é válida para isso. E a partir daqui, a gente pode criar esse sinal na saída, né? Então, ó, do 0 para o T1, a gente não vai analisar justamente por causa daquela transição, não faz muito sentido. Mas depois do T1, do T2, aí a gente vai ter uma repetição. Agora sim faz sentido a gente fazer essa análise. Então, a gente vai ter aqui, ó, que quando está no semiciclo negativo, aquele diodo está curto-circuitado, vai ficar somente a tensão na fonte, 5 volts. Então, tá aqui, ó. Cada semiciclo negativo, né? Então, são os ímpares do T1 para o T2, então 0, 1, 2, aí 3. Então, aqui no terceiro vai ficar 5. Então, cada semiciclo negativo vai ficar o valor da tensão da entrada, da fonte. Não da entrada, da fonte. Já no semiciclo positivo, o que é que vai acontecer? A tensão na saída vai ser a tensão da entrada mais a tensão no capacitor, que nesse caso era 10 mais 25. Então aqui é 35 e olha só, a amplitude do sinal daqui para cá continua sendo 30, que era a mesma coisa do início da nossa análise, né? Então do 10 para o menos 20 dá 30 de amplitude, do 35 para o 5, 30 também. Pronto, então agora a gente vai ver mais alguns exemplos, vou mostrar esse exemplo aqui e depois uma forma geral aqui da gente fazer algumas análises já que são pré-estabelecidas já de vários casos semelhantes e aí a gente fecha essa parte dos circuitos grampeadores. Então, vamos repetir o exemplo que a gente acabou de fazer, só que usando um diodo real, com a tensão de joelho, né, de 0,7. Então, nós vamos pegar a mesma análise que nós já fizemos, só que no lugar de a gente ter aqui um curto-circuito, a gente vai ter uma tensão, e essa tensão é 0,7. Então, a análise é basicamente a mesma, porém, essa tensão aqui que vai ser enxergada
pela saída, né, ou seja, a tensão que está em cima do resistor, vai ser 5 menos 0,7. Então, no primeiro, a gente não vai analisar do T0 para o T1, do T1 para o T2, o que é que acontece? A gente tem o ciclo assim, então a gente vai ter que essa tensão V0 é 5 menos 0,7, 4,3. Fazendo a mesma análise agora, a gente já consegue dizer quanto foi que esse capacitor carregou, qual a tensão de carga desse capacitor aqui, considerando que a gente teve essa situação. Então, ó, ficou 20 com 4,3. Então, o que ficou nesse capacitor foi 24,3 volts. Foi essa tensão, mais essa tensão de 5, menos essa. Então, é menos 20, vai ficar assim, ó. Vai analisando assim, né? Vai ficar menos 20. Vou limpar aqui. Menos 20 volts. Estou saindo daqui e fazendo análise assim, até chegar no VC. Menos 20 volts, menos 5, mais 0,7, mais VC igual a 0. Então vai ficar que o nosso VC é igual menos 20 com menos 5 dá menos 25, com mais 0,7 dá menos 24,5, passando para o outro lado, 24,3 na verdade, eu falei 24,5, 24,3. Então é o que nós vamos ter aqui nessa tensão no capacitor. Então, ó, nesse primeiro ciclo aqui, que a gente está analisando, do T1 para o T2, o capacitor ficou com 24,3. Tá aqui. Então, quando a gente for fazer a análise agora do próximo semiciclo positivo, o que vai acontecer? A gente vai ter que é 10 volts mais 24. Que vai ficar, ó, esses dois vão apontar para o mesmo sentido. Então, a gente vai ter que essas duas tensões vão se somar. Então, o que esse resistor está enxergando aqui no V0 é essa tensão com essa. Então, é 24,3 mais 10, que vai dar o 34,3. Então, quando a gente for analisar aqui, ó, a tensão na saída, nesse caso, o pico vai ser 34,3. Então agora a gente já tem a análise completa do sinal, porque a gente viu que quando ele está no semiciclo negativo, vai ficar somente a tensão da fonte menos a tensão do diodo que está apontando para baixo, 4,3. Então aqui é 4,3, 4,3, 4 e assim por diante. E quando ele está no semiciclo positivo, excetuando-se do 0 para o 1, ele vai ter 34,3. Então a gente tem aqui a tensão na saída. Pronto, então esse último slide aqui que nós estamos vendo, ele está nos mostrando várias situações para essa entrada aqui de sinal. Esse primeiro circuito, vou analisar aqui rapidinho, a gente já viu, né, a lógica que esses circuitos eles adotam. Então a gente vai ter aqui nesse primeiro caso, ó, semiciclo positivo, aqui a gente vai curto-circuitar o diodo, tensão na saída 0. Isso aqui vai carregar com a tensão VI, semiciclo negativo, o que ele vai enxergar aqui, ó, vai ser esse e esse juntos, menos 2V. Então a gente tem aqui o sinal 0, menos 2V, 0, menos 2V. Aqui do lado, ó, a gente só vai mudar o sentido do diodo. O diodo agora aponta para cima. Então o que a gente vai ver é uma inversão aqui. Aqui a gente, quando o diodo aponta para baixo, o sinal fica negativo, o diodo aponta para cima, o sinal fica positivo. Então, ó, a gente vai ter para cima, quando ele está o quê? Ó, positivo, dessa forma aqui, ele vai ficar com o circuito aberto. Então, o que é que a gente vai enxergar aqui já no regime permanente, né? Não analisando a primeira vez que ele vai carregar. Imagine que ele já carregou antes, já fez esse semiciclo negativo, o capacitor carregou, aqui a gente já tinha tensão V. Então, na hora que a gente está fazendo isso, eu tenho que V com V vai dar 2V, que é essa tensão. No semiciclo negativo que vai fazer isso aqui, curto-circuito, 0. No outro semiciclo, tá, V com V, 2V, e assim por diante. Então ele vai ficar 2V, 0, 2V, 0 e assim por diante. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter agora, nós vamos acrescentar uma fonte. E a gente vai analisar com fonte virada para cima, diodo para baixo, diodo para cima. Então a gente vai manter fixa a fonte e só vamos inverter o diodo. Então, pessoal, nesse caso aqui, que a gente tem, nesse caso aqui de baixo, a gente vai ter o seguinte, ó, no semiciclo positivo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que esse capacitor aqui, ele vai se carregar com V menos V1. Percebam que a tensão que vai ficar sobre esse capacitor aqui é justamente essa tensão menos essa tensão aqui. Então, a gente vai ter aqui nele V menos V1. Como ele vai estar curto-circuitado, a tensão na saída vai ser somente essa tensão na fonte. Então, a gente tem aqui menos, na verdade, a gente tem aqui V1. Então, para cada semiciclo positivo, V1. Já no semiciclo negativo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um menos aqui e um mais aqui. Ó, esse sinal ficou assim, ó.
ficou mais aqui e menos aqui quando ele carregou. Então, quando a gente fizer agora, se eu tiver um V aqui, está no semiciclo negativo, ó, o que é que vai acontecer? Esse sinal aqui vai se somar com esse. Então, ele vai ficar assim, ó. A gente tem o menos aqui, então vai ficar V1, V menos V1 somado com V. Então, vai ficar 2V menos V1. Só que essa saída aqui, ela está enxergando o mais dela no menos. Então, esse sinal aqui vai ficar negativo. Então, vai ser esse valor aqui, especificamente, é menos... Opa, peraí, aqui é menos 2 vezes V menos V1. Então, pronto. Esse valor que está aqui em cima, exatamente, é menos 2V menos V1. Pronto. E aqui em cima é V1. E a distância que a gente tem daqui para cá é exatamente 2V, é só fazer V1 menos V1. Vai ficar, né? Ó, V1 menos com menos aqui vai ficar mais 2V menos V1. Corta aqui, sobra 2V, que é a amplitude desse sinal que nós temos. Então nós vamos fazer agora mais essa outra análise aqui, muito parecida com essa, só que agora o nosso sinal vai ser virado para cima, né? Então no semiciclo positivo, o que é que vai acontecer? Ó, a gente vai ter que o sinal vai apontar assim, isso aqui está um circuito aberto, a tensão aqui vai ser justamente a tensão sobre esses dois camaradas aqui, certo? Só que a tensão sobre esses dois camaradas aqui a gente vai descobrir quando a gente estiver fazendo o semiciclo negativo, ou seja, vai ficar menos mais aqui é o nosso V, então vai ficar V mais V1, então a tensão que nós vamos ter aqui vai ser V mais V1. Quando a gente fizer agora a análise do semiciclo positivo novamente, o que é que vai acontecer? Ó? Esse valor aqui vai se somar com esse. Então a gente vai ter que vai ser 2V mais V1. Então esse valor de pico aqui é 2V mais V1, que é um V1. E aqui vai ser quando nós estivermos no semiciclo negativo, né? A gente vai ter um curto-circuito, a tensão que vai ser enxergada aqui vai ser somente a própria tensão da fonte V1. Nesse outro caso aqui de baixo, nós vamos ter uma coisa muito semelhante, só que agora a fonte ela vai apontar para baixo. Então a fonte apontando para baixo agora, diodo para baixo, depois diodo para cima. Então essa análise muito parecida com essa aqui de cima. Vamos fazer rapidinho aqui. Ó. Então ó, no semiciclo positivo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que aqui vai ser um curto-circuito. Então a tensão que está sendo enxergada no V0, ó, mais está tocando no menos. Então a tensão que está sendo enxergada aqui é menos V1. Então para cada semiciclo positivo, menos V1. Vamos analisar agora para o semiciclo negativo. Então, quando aqui for um menos e aqui um mais, que a gente vai analisar assim. Então, ó, a gente vai perceber que o nosso capacitor ele tinha carregado com o valor de V1 mais V. Então, aqui a gente tem V mais V1. Nesse caso, agora, o que é que vai acontecer? Isso aqui ele carregou no semiciclo positivo. Então, tem um mais aqui e o menos aqui. Quando a gente virar agora para o semiciclo negativo, que é esse que eu estou mostrando aqui, o que é que vai ser enxergado pelo V0? Vai ser enxergado daqui para cá. Então a gente tem que essas tensões aqui elas estão apontando no mesmo sentido. Então elas vão se somar. Então vai ser V, que é essa tensão na entrada, mais V mais V1, ou seja, 2V mais V1. Como ele está tocando o mais aqui da minha análise, está sendo o menos do sinal que eu estou analisando, então aqui esse ponto aqui especificamente vai ser igual a menos, abre parênteses, 2V mais V1. Então, esse valor aqui é isso. Como aqui é menos V1, se a gente fizer menos V1 menos isso aqui, vai dar exatamente 2V na amplitude. Bem, pessoal, para esse último aqui, nós vamos começar analisando pelo semiciclo negativo, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu já quero curto-circuitar esse diodo, e aí eu já sei que quando ele está curto-circuitado, o mais está tocando menos da fonte aqui, que é um curto-circuito, a tensão aqui vai ser menos V1. E o que é que vai acontecer aqui com o capacitor? A gente vai ter que a tensão no capacitor vai ser essa, aqui que aqui é menos mais, vai ser VI menos V1. Então essa tensão no capacitor aqui vai ser VI, que é o V, tá? VI menos V1. Quando a gente virar o semiciclo, que agora aqui virar mais novamente, aqui virar um menos, o que é que vai acontecer? Ó, esse sinal aqui ele vai se somar com esse. Então a gente vai ter V mais V menos V1. Então esse valor aqui vai ser 2V menos V1. Então a gente vai ter que no semiciclo positivo é 2V menos V1, no semiciclo negativo menos V1. A amplitude daqui para cá
também é 2V. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar a vocês nesse vídeo hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho, mandar para aquele seu amigo que está estudando esse conteúdo, vai fazer concurso, que esse conteúdo cai bastante. Até um próximo vídeo e valeu, tchau!